Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Larissa, eu sou professora de redação do Escrita Militar e no vídeo de hoje eu trouxe um conteúdo que eu acredito ser extremamente importante para você na hora de fazer redação. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Se tiver alguma dúvida ou algum pedido de conteúdo específico, pode deixar nos comentários. Eu queria pedir também para você se inscrever no canal se você não for inscrito, curtir, comentar, compartilhar, porque isso me motiva a trazer cada vez mais vídeos para vocês. Então é isso, vamos pro vídeo, eu espero que vocês gostem. Vamos lá, pessoal, então vamos entender melhor como funciona a fuga ao tema. Fugir do tema é um erro gravíssimo que você pode cometer na sua redação, porque fugir ao tema significa que você não está falando do que a banca está pedindo para você discorrer dentro daquele texto dissertativo, né? Isso pode zerar a sua redação. Às vezes o candidato acha que está super dentro do tema, que ele está falando daquilo que a banca está pedindo. Mas, em muitos casos, ele pode estar tangenciando o tema. Ele não está fugindo do tema porque ele está falando dentro daquele contexto, né, daquele aspecto que a banca está pedindo, mas o foco da redação dele não é debater a questão que a banca trouxe. Às vezes, o candidato está centrado em falar sobre outros assuntos e colocar o tema da redação orbitando aqueles outros assuntos que ele está dando foco. O foco central, nesse sentido, acaba não sendo o tema da redação. Quando o candidato tangencia o tema, ele está falando de outro assunto e o tema que a banca deu está incluso naquele assunto, mas não é o debate central da dissertação. Beleza? Então, hoje eu trouxe um tema, né, que é o tema da ESA do ano de 2020/2021/2021, que é a prática da empatia no mundo moderno. Vamos para a redação. Então, pessoal, como o objetivo é falar da fuga ao tema, eu trouxe uma redação que está fugindo do tema. Ela não foge de uma maneira muito absurda, a ponto do tema da redação ser a prática da empatia e o candidato falar sobre lei de trânsito, sabe? Não é uma fuga absurda. Porém, é uma fuga sutil que, para alguns corretores, pode ser considerado uma fuga e, para outros corretores, pode ser considerado um tangenciamento do tema. De qualquer forma, sendo fuga ou tangenciamento, vocês não podem cometer esses tipos de erro na redação de vocês. Eu vou comentar como foi construída essa redação para vocês entenderem que o texto está bem escrito, que os argumentos apresentados nesse texto são bons argumentos, são argumentos válidos. O texto está bem escrito. O problema é, ele não está de acordo com o tema dado pela banca. Se o tema aqui fosse outro, essa redação seria uma redação muito boa, muito coerente. Quando o candidato fala de outro assunto que não é o assunto que a banca está pedindo, ele está tendo uma perda de coerência. Fuga ao tema é um termo mais popular para a perda de coerência temática. Quando o candidato ele não se adequa ao tema que a redação, que a banca está propondo, ele está tendo perda de coerência temática. E essa perda de coerência temática é chamada popularmente de fuga ao tema. Então, vamos lá. Essa redação eu não coloquei título, tive esse relapso, esqueci de colocar o título, mas não se esqueçam de colocar título. Título é importante na sua redação. Diferente da Marinha, que quando ela dá o título, né, já é o próprio tema, você tem que copiar exatamente o título que a Marinha deu para a sua redação. A ESA não, a ESA dá um tema e a partir desse tema você vai criar uma redação e essa redação tem que ter um título, beleza? Então vamos lá. A prática da empatia no mundo moderno. Vou ler a redação por completo e depois eu venho comentando parágrafo por parágrafo. A prática da empatia tem contaminado o comportamento dos jovens do século XXI. A liberdade de expressão, defendida pela Constituição Federal, em vez de extinguir a repressão ao pensamento livre, propicia a propagação de todo e qualquer tipo de pensamento, ainda que este ganhe visibilidade em detrimento do bem-estar do outro. Diante desse cenário, é preciso refletir sobre a importância da inserção de práticas empáticas
na formação dos jovens para a construção de uma sociedade mais consciente. Com a globalização cada vez mais acelerada, a internet assume o papel de formadora de opiniões. A problemática encontrada nesse uso desenfreado da internet é a propagação de opiniões que atentem contra a vida e o bem-estar dos pertencentes aos mais variados credos. Se, por um lado, a internet proporciona a democratização da informação, por outro, ela permite a perpetuação descontrolada de desinformações que fortalecem ideais preconceituosos. Diante disso, foram criadas as delegacias de crime virtuais, uma medida para que haja controle dos atos cometidos por usuários da internet, a fim de evitar que certas práticas saiam impunes ou tornem-se frequentes. No entanto, é preciso pensar em medidas preventivas além das medidas punitivas. Compreender as consequências geradas por um ato ou uma fala deve estar intrinsecamente atrelado à compreensão das consequências que estes podem gerar no outro. É preciso que os jovens sejam formados criticamente para compreender que cada ser humano possui uma trajetória de vida única e essa trajetória, aliada a valores pessoais, é responsável por direcionar sua conduta. Essa formação deve ser construída desde a mais tenra infância, para que a empatia se desenvolva nos jovens ao longo da vida como um valor socialmente consolidado. Diante dos fatos mencionados, é possível perceber a urgência de uma formação cidadã que promova a prática da empatia desde o início da construção educacional dos jovens. Busca-se, assim, que eles cresçam com a consciência de colocar-se no lugar do outro como um exercício diário. Dessa forma, será possível a construção de uma sociedade mais consciente. Vamos lá. Texto super bem escritinho, com as partes cumprindo o papel que elas devem cumprir. Mas existe aqui um tangenciamento muito sutil do tema. Por quê? A prática da empatia deveria ser o centro desse texto. Mas não. Ela só é trazida, na tese prática empática na formação dos jovens, trazida nesse terceiro parágrafo e ela é retomada no último parágrafo. Qual é o problema disso? A prática da empatia, ela não surge nesse texto como centro. Ela surge como uma forma de combater um problema. Eu falo aqui muito mais sobre internet, sobre essas consequências que a internet pode gerar no sentido de formação de opinião, no sentido de expressão de opinião. Eu falo muito mais disso do que sobre a empatia em si. Mas vamos analisar aqui cada parte do texto. A introdução, Qual é a estrutura da introdução? A introdução, ela tem que ter a contextualização, mais uma apresentação do tema ou problematização, mais uma tese, Que é o CAT. Contextualização, apresentação do tema e tese. Eu começo com a contextualização. Qual é a minha contextualização? A falta de empatia tem contaminado o comportamento dos jovens do século XXI. Essa primeira frase eu utilizo de uma declaração inicial. A declaração inicial, geralmente, você pode fazer isso é muito visto em tópicos frasais. Você inicia o parágrafo declarando alguma coisa, afirmando alguma coisa, e em seguida você vai aprofundar, você vai explicar por que isso ocorre, por que isso é importante, por que você está falando disso. Então, a contextualização foi a partir de uma declaração inicial. Feita essa declaração inicial, eu faço a apresentação do tema. Aqui, nessa apresentação do tema, teve um errinho que, se vocês perceberem, coloquem nos comentários para ver se vocês estão atentos a coisas que vocês não podem fazer na redação de vocês. Vamos lá, A liberdade de expressão, defendida pela Constituição Federal, em vez de extinguir, ou seja, em vez de eliminar a repressão ao pensamento livre, propicia a propagação de todo e qualquer tipo de pensamento, ainda que este ganhe visibilidade em detrimento do bem-estar do outro. Então, o que eu estou fazendo aqui? Aqui eu já estou dando um direcionamento de qual linha de pensamento, qual linha de raciocínio eu vou seguir para falar sobre empatia. Então, espera-se aqui, que eu vá falar de empatia atrelada à expressão, ao como as pessoas se expressam, ao que as pessoas falam, sem pensar no outro, sem pensar no bem-estar do outro, Então, o que significa, o que seria empatia? Empatia é a capacidade do ser humano de se colocar no lugar do outro, de imaginar as situações, de visualizar
as situações a partir do olhar de outra pessoa, como se você estivesse no lugar daquela outra pessoa. Então eu falo que aqui as pessoas elas têm expressado seus pensamentos sem pensar no bem-estar do outro. E isso tem sido proporcionado pela liberdade de expressão. Porque as pessoas confundem liberdade de expressão com falar o que querem sem pensar nas consequências. E não é bem por esse caminho. Só que aqui acontece um probleminha. Por quê? Eu coloco a liberdade de expressão aqui, né, defendida pela Constituição Federal, como um problema. Eu falo que essa liberdade de expressão, ela, em vez de eliminar a repressão ao pensamento livre, ela estimula, ela incentiva as pessoas a falarem o que quiserem sem filtro. Isso aqui é um problema que vocês têm que evitar na redação de vocês. Por quê? Eu estou citando a Constituição Federal. A Constituição Federal, ela é a lei máxima, ela é a lei suprema que vai reger todas as outras leis, toda a conduta da sociedade brasileira. Tudo tem que estar na Constituição Federal, com base na Constituição Federal. Quando eu digo que isso que está na Constituição Federal é um problema, eu posso estar fazendo uma afirmação inconstitucional. Eu posso estar me colocando contra a Constituição Federal. Então vocês têm que tomar muito cuidado na hora de proferir certos pensamentos na redação de vocês. Porque aqui eu coloco como se a liberdade de expressão ela fosse um problema. Porque essa liberdade de expressão sem freio, ela acaba fazendo com que as pessoas sejam estimuladas a falarem o que quiserem. E não é bem assim, não é bem por esse caminho. Claro que isso aí vai de uma interpretação individual de cada um. Mas eu recomendo que tenham cuidado na hora de proferir certos pensamentos na redação de vocês. Porque isso pode ser considerado, sei lá, um ato contra a Constituição Federal. E isso é grave, beleza? Tá. Dito tudo isso, a gente parte para a tese. O que é a tese? A tese é o momento da redação que vamos mostrar mais claramente para o leitor o que vai ser defendido nos parágrafos de desenvolvimento. Existem duas formas, né? Existem mais de duas formas, mas as duas formas que eu falo com os meus alunos sobre formulação de tese são a tese explícita, onde você mostra 2 argumentos ou 3, dependendo de quantos parágrafos de desenvolvimento você vai ter no seu texto. E você tem que falar desses argumentos, né, desses posicionamentos nos seus parágrafos de desenvolvimento. Ou você pode fazer essa tese por meio de uma pergunta, que é chamada de tese por pergunta retórica. Você faz uma pergunta na sua tese, e essa pergunta obrigatoriamente deve ser respondida ao longo do seu texto. Por quê? O leitor ele não pode sair do seu texto sem a resposta da sua pergunta. Ele não pode sair do seu texto se questionando sobre o que você perguntou. Você tem que fazer uma pergunta e conduzir o leitor à resposta que você quer que ele tenha, né, que ele acredite ao longo do seu texto. Aqui, a tese foi uma tese explícita. Eu falo, né? Diante desse cenário, ou seja, aqui eu tô trazendo um elemento anafórico, ou seja, eu estou retomando o que eu disse anteriormente, isso aqui é um termo coesivo, né? Um elemento coesivo. Ou seja, diante desse cenário, que cenário? O cenário que eu apresentei aqui nas linhas anteriores dessa introdução. Ou seja, diante disso que eu disse, né? Diante desse cenário, é preciso refletir sobre a importância da inserção de práticas empáticas na formação dos jovens para a construção de uma sociedade mais consciente. Então, eu falo da inserção das práticas empáticas com um objetivo. Que objetivo é esse? Construir uma sociedade mais consciente. Por que eu não falei construir uma sociedade melhor? Porque melhor é muito subjetivo. Essa concepção de melhor, ela vai de cada um. Porque, às vezes, para um sujeito X, melhor é quando a gente tem uma sociedade mais conservadora, mais tradicional. Já para um sujeito Y, melhor pode ser a sociedade que a gente tem hoje, que não é uma sociedade tão conservadora, uma sociedade tão tradicional. Então, a concepção de melhor vai variar de pessoa para pessoa. Então, evitem também trazer termos que sejam subjetivos. Quando eu falo de uma sociedade mais consciente, eu digo mais consciente em relação ao que eu vou abordar ao longo do texto. Que consciência é essa? Consciência se colocar no lugar do outro, de pensar no bem-estar do outro, ok?
E aí a gente vai para o segundo parágrafo, que é o parágrafo de desenvolvimento 1, né? A gente chama esse primeiro parágrafo aqui de desenvolvimento 1, esse aqui vai ser o desenvolvimento 2. Mas vamos lá. Com a globalização cada vez mais acelerada, a internet assume o papel de formadora de opiniões. Faço uma declaração inicial. Isso aqui é o meu tópico frasal. O tópico frasal é uma frase que eu vou colocar logo no início do meu parágrafo e todo o meu parágrafo vai se desenvolver com base nesse tópico frasal. O tópico frasal ajuda com que a gente não perca a linha de raciocínio. Por quê? Quando a gente traz uma frase, uma declaração inicial, todo parágrafo ele tem que vir para explicar essa frase inicial. Tem gente que às vezes usa um parágrafo para falar de vários assuntos diferentes. E vocês têm que se atentar muito a não fazer isso. Por quê? Um parágrafo, ele tem o objetivo de explicar um assunto específico. O parágrafo, ele não vai servir para você falar sobre vários assuntos, sobre vários temas. Não, você vai falar sobre uma coisa em específico. Então, aqui, com a globalização cada vez mais acelerada, a internet assume o papel de formadora de opiniões. Eu tenho que explicar isso. Por que isso acontece? Por que isso é um problema? Por que deve ser combatido? Essas são perguntas que vão te ajudar a aprofundar o seu argumento, aprofundar o seu parágrafo. E aí eu entro, né? A problemática encontrada nesse uso desenfreado, então eu vou falar do problema. Por que isso é um problema? Né? Por que a internet assumir o papel de formadora de opiniões é um problema? A problemática encontrada nesse uso desenfreado da internet é a propagação de opiniões que atentem contra a vida e o bem-estar dos pertencentes aos mais variados credos. Pertencentes aos mais variados credos, vocês entendam como as pessoas que acreditam nas mais diferentes coisas, sejam crenças espirituais, sejam crenças sociais, independente da crença da pessoa. E aí vai. Se por um lado a internet proporciona a democratização da informação, por outro ela permite a perpetuação descontrolada de desinformações que fortalecem ideais preconceituosos. Diante disso, foram criadas as delegacias de crimes virtuais, uma medida para que haja o controle dos atos cometidos por usuários da internet, a fim de evitar que certas práticas saiam impunes ou tornem-se frequentes. Aqui nessa última frase, né, do parágrafo, eu falo uma medida para combater esse problema, né? Aqui eu explico por que é um problema e eu falo depois uma medida para combater esse problema. Por que aqui pode ser considerado um tangenciamento sutil do tema? Em nenhum momento desse parágrafo eu falo sobre empatia, que é o tema da minha redação. Esse deveria ser o cerne da minha redação. Tudo deveria girar em torno da empatia. Por mais que eu fale da internet, né, eu retomei o que eu disse aqui no primeiro parágrafo, eu não falo da empatia, né? E aí o leitor fica assim, ué, mas o tema é empatia e ela tá falando sobre a internet, sobre a propagação de opiniões, sobre o fortalecimento do preconceito, sobre delegacias de crimes virtuais. Cadê a empatia nessa redação? E aí eu vou para o desenvolvimento 2, que é o meu terceiro parágrafo da redação. No entanto, esse no entanto aqui é um elemento coesivo. Eu já vou dizer que ele está ligado ao parágrafo anterior. No entanto, é uma expressão de oposição, contraste. Então, por exemplo, sinônimos para esse no entanto, você tem o mais, porém, contudo, todavia, né? E aí eu indico que o que eu vou dizer nesse parágrafo, ele já vem contra, né, ele vem no sentido de oposição ou no sentido de contraste ao que foi dito anteriormente. Por isso que eu já inicio com esse no entanto. No entanto, é preciso pensar em medidas preventivas além das medidas punitivas. Ou seja, eu digo aqui que tem as delegacias de crimes virtuais. Essas delegacias, eu ressalto aqui, né, como uma medida para punir as pessoas que cometeram atos de ofensa, né, no meio virtual. E aqui eu digo que, porém, né, além dessas medidas punitivas, a gente também tem que pensar em medidas preventivas. Ou seja, a gente não tem que pensar só em punir. A gente tem que pensar em formas de prevenir para que esse problema não aconteça. Aí eu falo, né? No entanto, é preciso pensar em medidas preventivas além das medidas punitivas. Esse aqui é o meu tópico frasal. Então, eu tenho que falar nesse parágrafo sobre como prevenir, né? Como pensar em prevenir além do pensamento de punição. E aí eu entro. Compreender as consequências geradas por um ato ou uma fala deve estar intrinsecamente ligado à compreensão das consequências que estes podem gerar no outro. O que são estes, né? A fala ou o ato. Ou seja, o que essas falas e esses atos, essas atitudes podem gerar no outro? Como que isso pode atingir o outro? Como pode atravessar o outro? E aí eu venho.
É preciso que os jovens sejam formados criticamente para compreender que cada ser humano possui uma trajetória de vida única e esta trajetória, aliada a valores pessoais, é responsável por direcionar sua conduta. Essa formação deve ser construída desde a mais tenra infância. Tenra é início, né? Desde o início da infância. Para que a empatia se desenvolva nos jovens ao longo da vida como um valor socialmente consolidado. Aqui eu falo de empatia, beleza. Só que reparem, o tema, o cerne da redação, né? O centro da redação deveria ser empatia. Como que eu vou falar sobre empatia só no final do terceiro parágrafo? Então, nesses 3 parágrafos eu falei de outras coisas que não empatia. E aqui a empatia, ela surge como um ato preventivo para esse uso desenfreado, essa propagação desenfreada de opiniões na internet. Então, assim, nesse sentido, vocês precisam prestar atenção. E é aqui que eu considero que existiu não uma fuga, mas um tangenciamento do tema. Por quê? Eu falo sobre a empatia, mas eu não falo sobre empatia como centro dessa redação. Eu falo sobre empatia no final dessa redação. E aí eu venho para a minha conclusão. Em relação à estrutura desse parágrafo, percebam, eu tenho o meu tópico frasal, que vai falar que medidas preventivas devem ser pensadas. Eu falo do porquê que essas medidas elas devem ser pensadas, ou seja, que eu começo a aprofundar, né? Eu falo como que os jovens devem ser formados para pensar nessas medidas preventivas, né? Como que essa formação deve acontecer. E por fim eu falo o que deve ser feito. Então vocês percebem que aqui eu estou aprofundando o meu parágrafo. Eu falo por que é um problema, ou eu falo por que isso deve ser feito, ou eu falo como que isso deve ser feito, entende? Essas são maneiras de vocês aprofundarem o parágrafo de desenvolvimento de vocês. Mas esse não é o assunto desse vídeo. E aí, por fim, eu venho, né? Diante dos fatos mencionados, isso aqui é um elemento conclusivo, né? Ou seja, diante de tudo que eu disse nessa redação, é possível perceber a urgência de uma formação cidadã que promova a prática da empatia desde o início da construção educacional dos jovens. Aqui eu retomo o tema. Só que assim, como eu falo do tema só no final do terceiro parágrafo e na conclusão, dependendo do corretor, isso pode ser considerado um tangenciamento do tema. Não uma fuga, mas um tangenciamento. E aí eu falo, busca-se assim que eles cresçam com a consciência de colocar-se no lugar do outro como um exercício diário. Dessa forma, será possível a construção de uma sociedade mais consciente. E aqui, para fechar, eu faço o que muitos professores, né, muitos teóricos da língua portuguesa, encaram a redação como cíclica. Por quê? Eu parto desse ponto aqui. E aí eu vou falar sobre vários assuntos e no final eu volto para esse mesmo ponto aqui. Ou seja, eu começo falando de X. Aí eu explico por que falar de X é importante. E no final eu falo, diante disso tudo que eu falei, eu espero que vocês tenham entendido que X é importante. Entenderam? Então, por quê? Aqui eu falo, né? Dessa forma será possível a construção de uma sociedade mais consciente. Aqui nessa frase eu tô retomando o que eu disse na minha tese. Por quê? Eu falo, é preciso refletir sobre a importância da inserção de práticas empáticas na formação dos jovens para a construção de uma sociedade mais consciente. Então, aqui na minha última frase eu digo, dessa forma, né, acontecendo isso que eu disse, diante disso tudo que eu expus para vocês, se a sociedade agir dessa maneira, será possível a construção de uma sociedade mais consciente. Então aqui a minha redação está muito bem amarradinha. Vocês percebem que eu tenho um texto bem explicado, o texto está bem escrito, eu aprofundo nos meus argumentos, eu trago dados, né? Aqui, por exemplo, eu cito a Constituição Federal de um jeito errado, mas cito. Porém, existe aqui um problema grande, que é o tangenciamento do tema, tá? Então, isso aqui é o que vocês têm que buscar não fazer na redação de vocês. Se o tema fala sobre a prática da empatia, vocês têm que falar sobre essa prática da empatia nos parágrafos. Vocês não podem deixar para falar isso só no final da redação. Vocês têm que vir falando disso, vocês têm que vir desenvolvendo isso ao longo do texto de vocês. Aqui a gente percebe que existe uma preocupação muito maior com a internet, com a formação de opiniões na internet, do que com a prática da empatia de modo geral, beleza? Então é isso que eu quero que vocês percebam. Se vocês quiserem que eu traga um texto falando sobre a prática da empatia com o título
Porque nesse eu esqueci o título. Mas se vocês quiserem que eu traga um texto falando sobre a prática da empatia e a forma correta de você fazer um texto, deixem nos comentários, curtam, comentem, inscrevam-se aqui no canal para vocês serem notificados sempre que eu postar um vídeo novo. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham aproveitado, que tenham gostado do conteúdo. Espero que vocês tenham anotado os pontos principais dentro dessa temática. Espero que esse conteúdo ajude muito vocês. E se te ajudou, compartilha com algum amigo, porque com certeza vai ajudar eles também. Então é isso. Até o próximo vídeo.